Já está gravando. Tudo bem para vocês gravar, publicar na Aham. internet para todo mundo ver? Então tá bom. Então, pode começar já? Pode. Vou Então fechar tá meu bom. áudio. Tchau. Tchau. Oi, Lu, tudo bem? Olá. Qual é o seu problema em questão? Primeiro eu quero saber Opa. se vocês estão conseguindo me ouvir. Dá Estão para me ouvir? ouvindo? Uhum. Tá? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? E a minha questão é, eu estou tendo um pouco de dificuldade nos estudos. Eu não sei se por eu me cobrar demais, eu ando me atrapalhando muito nos estudos. Aí eu fico com aquela sensação de que eu não estou conseguindo aprender, sabe? Já quero desistir e sei lá, eu fico meio perdida. Aí eu queria que vocês me ajudassem nisso. Então, focar nos estudos. Isso, daí eu acabo procrastinando por conta de achar que eu não vou conseguir aprender. Aí vamos para os seus traços. De esquizoide, 15, 15, oral, 28, psicopata, 15, 15, masoquista e 17, e rígido. 25. Então vamos lá. Quando você começa a estudar, o que acontece, assim? Quando é que você perde o foco? Você começa, tá tudo bem, e aí quando você erra, que você perde o foco? Ou quando é que começa? É na hora de aprender mesmo? Ou é na hora de praticar? Quando você acha que vem mais a sua dificuldade? E travou, ó. Acho que ela travou. Travou pra vocês? Aqui eu não tô... Eu te ouço bem, Ana. Então acho que ela travou, tá paradinha ali. Acho que ela travou. Oi, voltou? Ana, você está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Aí eu tinha te perguntado quando você acha que que você começa a perder o foco. Se é na hora de estudar mesmo, você não se concentra para estudar, ou é na hora de aplicar o que você estudou, na prática, nos exercícios? Na verdade, é na hora que eu vou colocar na prática mesmo. Na Eu prática. estudo isso. Aí eu vou fazer as atividades, eu acabo errando bastante, né? Principalmente na pontuação. Aí eu fico nervosa, porque eu não estou conseguindo fazer. Aí eu já acho que eu não vou conseguir aprender. Aí eu penso, eu vou largar isso aqui. Aí eu já largo, vou fazer outra coisa. Depois eu retorno novamente. Então eu acho que eu estou meio desorganizada na hora de estudar. Aqui o seu gráfico ele mostra que você tem 40% de necessidade de estar no controle, 42% de necessidade de perfeição. Então, dá um gráfico até alto, assim, dá até para entender o porquê que você se frustra tanto quando você não consegue, porque 42% de querer tudo perfeito é muito. Então, eu acho assim que às vezes você tá com a expectativa muito alta, você está se colocando uma expectativa de profissional enquanto estudante. A gente tem que buscar melhorar sempre, mas a gente tem que nos medir com a nossa régua, não com a régua dos outros. Às vezes você vê que a Tabita acertou e não consegue entender. Aí você vai
vê a pontuação dela, vê muita diferença na sua e acha que tá muito ruim. Mas esse é o comum. O comum é que você erre mesmo, no começo. Não é assim que você tá super ruim por causa disso. É o comum. A gente vai errar, a gente vai ver traço onde às vezes não tem. Como ela diz mesmo, pelo vício do nosso olhar. Às vezes a gente vai ver rígido onde a gente acha bonito. E aí não tem nada de rigidez, mas você tá achando bonito. Aí você fala, deve ter. Eu acho que essa parte da pontuação mesmo é muito treinar o seu olhar. Mas vamos ir aqui para os seus traços, né? Pra gente ver como que cada traço se sente em relação a isso. Então vamos começar com o esquizoide. Quando você tá lá fazendo a pontuação e você vê que você errou, qual é a primeira coisa que você pensa? Você pensa assim, eu vou melhorar? Você pensa em tentar ou você já pensa em desistir? Você tenta procurar em outros lugares, deixa eu assistir de novo, deixa eu pensar assim, como que eu vou entender essa matéria? Ou você já não imagina nada nessa situação, você só vê o desastre. Não, eu volto, quando eu erro, eu volto, assisto de novo a aula. Uhum. Só que daí eu fico pensando assim, puta que lá merda, eu não sou burra, eu sou inteligente. Eu vou aprender esse negócio. Se todo mundo aprende, por que eu não aprendo? Aí eu volto, assisto novamente, sabe? Aí só que para mim não ficar condicionada à pontuação da Tabita, aí faz de conta que eu fiz exercício de cabeça. Aí eu não fico voltando toda hora, mesmo que eu errei. Eu continuo fazendo a pontuação de todas as partes, depois que eu volto na cabeça novamente. Porque se eu ficar assistindo a mesma aula, eu vou lembrar da pontuação. Aí eu acabo ficando condicionada pela pontuação que a professora deu, né? E como que você faz essa pontuação? Você coloca o quadro resumo? Sim. Sim? Sim. Eu tenho todo o material aqui que eu mandei imprimir. Aí, daí às vezes, quando eu vou fazer a correção, aí eu olho assim e falo, meu Deus, mas aonde que ela tá vendo masoquista aí? Eu não tô vendo masoquista, sabe? Aí eu fico caçando, aí eu fico indignada, porque eu não tô achando. Mas a diferença sua é um ponto de diferença ou são erros gigantes mesmo? Porque às vezes tem uma às vezes dá flexibilização, 2, 3. Dois já é muito, né? Um ponto de diferença para mais ou para menos está dentro do esperado, porque às vezes a gente realmente vê uma coisa que não tem, ou então vê mais e pesa mais em uma coisa do que ele. Mas eu acho que nessa situação, como que você vê o seu esquizoide? Imaginando, tentando melhorar, tentando, assim, o que eu raciocinando bem, onde eu errei, porque ele é muito racional, a sua parte esquizoide. Então, ele entende onde ele errou, ele entende como melhorar, ele imagina o que fazer, ou ele não faz isso? Não, na hora eu não vou mentir para você, eu fico muito confusa e aí eu prefiro largar um pouco e depois voltar. E na hora, assim, eu prefiro não continuar. E o que acontece comigo? Isso, dou um intervalo e depois eu volto. O que acontece comigo também? Quando eu estou fazendo algo que eu não estou sentindo, que eu estou deslanchando, aí eu começo a buscar outras coisas para mim fazer. De certa forma, eu acabo procrastinando aquilo que eu tenho que fazer, porque, não. Vou te citar um exemplo. Eu estava fazendo o curso de reflexologia podal. Comecei a fazer o curso de reflexologia podal, eu estava fazendo o curso. Aí eu estava lá no meio do curso, ai meu Deus, eu tenho que fazer a auriculoterapia, porque a auriculoterapia vai me ajudar muito nos atendimentos. Aí eu fiz o curso de aurículo, ainda não tinha terminado de reflexologia. Aí pensei, ai meu Deus, eu acho que eu tenho que fazer um outro curso. Vou fazer terapias integrativas. Comecei a graduação. E é assim, sabe? Aí eu comecei, estava terminando a minha graduação em terapias integrativas. Ai meu Deus, eu vou fazer outro curso, porque eu acho que vai me ajudar. Que vergonha. Vai me ajudar nos atendimentos. Aí eu falei, eu vou pesquisar. Aí foi aí que eu encontrei o Corpo Explica e gostei demais da metodologia.
Falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai me ajudar demais nos atendimentos. Eu preciso. Com todos. Essa aí é a sua rígida, falando. A rígida, você tem 42, eu acho, por cento de querer perfeição. É uma quantidade muito alta. E a rígida, ela nunca está satisfeita com nada mesmo. Como ela está sempre triangulando entre uma coisa e outra, quando você começa a perceber que tá dando certo um ou tá dando errado, você já tem a outra opção aqui. Aí você pula para sua outra opção. Aí você não está satisfeita com essa, você faz outra opção. Assim, para rígido, o importante, é importante sim ter várias opções, não tem como, rígido triangula. A questão é triangular com coisas diferentes. Você triangula um curso com outro curso, outro curso, outro curso, 5 cursos de uma vez, tudo triangulando. Às vezes você triangular um curso com arrumar a casa. Quando você falar assim, nossa, eu tô mal nesse curso aqui, deixa eu ir arrumar a casa. Não é pular por curso, foca em um e triangula com uma outra coisa diferente. O mesmo raciocínio até para qualquer coisa do rígido na vida. Você gosta muito de trabalhar. Você não vai triangular um serviço com outro. Triangula com uma atividade física, que vai exigir menos de você. O curso exige muito da sua necessidade de perfeição, porque você sente que você precisa estar perfeito, e realmente a gente precisa pontuar de maneira certa, né? E aí, ao invés de triangular o curso com algum outro curso que você pode vir a encontrar, arranje uma outra atividade para fazer que não exija tanta perfeição. Porque eu estou falando da rígida, não na ordem, porque a gente percebe aqui que é o que está mais pegando para você, é ficar sempre pulando. Então, às vezes, até dentro do curso você está fazendo isso. Tem que assistir uma aula de pontuação, você assiste um monte. E não foca na que tem que focar. Então faz assim, quando você ficar se sentindo mal na aula de pontuação, não vai para outra aula de pontuação. Assiste uma aula de um outro assunto. Às vezes isso vai fazer você ter um foco a mais para quando você voltar de pontuação, sua cabeça não estiver exigindo a perfeição da pontuação da cabeça e da perna que você assistiu adiantado, e do quadril que você assistiu depois, e do tronco. Não, eu tô querendo a da cabeça primeiro. Quando eu tô achando aqui que não dá pra mim agora ser perfeita na da cabeça, deixa eu voltar no fundamento dos traços. Deixa eu voltar na fundamentação, não na parte prática. Que aí você vai triangular uma parte prática com uma parte teórica. Vai aumentar o seu grau de sabedoria na parte teórica, que ajuda na parte prática. Eu acho que... Eu tô anotando, tá? Eu acho que esse é o principal, assim, para sua rígida, que foi... Porque quando a gente tem um traço alto do rígido, o seu maior traço é o oral, mas ele tá muito pertinho do rígido. E a rigidez, ela costuma, quando ela é muito alta, massacrar os outros. Então, por mais que a gente fale do episódio agora, eu acho, assim, que não faz tanto sentido começar por ele, por mais que o oral é alto, não faz tanto sentido também, porque é a sua rígida que está te impedindo. Ela que está fazendo você mudar várias vezes do foco, porque você não está sendo perfeita naquilo. Então, eu acho que é isso. Ela tá na dor, que ela tá se sentindo assim, é igual você mesma falou. Como que todo mundo consegue e eu não? Mas quem é todo mundo que tá vendo? Porque não é todo mundo que tá conseguindo. Todo mundo tá com dificuldade. Quem consegue, assim, se você for comparar quem tá terminando, às vezes, o curso hoje, que é qual é a sua turma? Eu sou da mentoria Fim do Quase, turma 2. 2. Aí, quem tá, às vezes, eu também tô na 2, né? Aí eu tô vendo todo mundo que vai fazer a prova e coisar. Mas eu percebi que a maioria não tá na mentoria 2. Todo mundo que tá fazendo a prova, às vezes é da turma 8, da turma 7. Não é da minha turma. E mesmo que os da minha turma estão fazendo, tá todo mundo esperando o resultado ainda. Olha, então, outra coisa que acontece. Uhum. Que acontece comigo. Eu sofro muito por antecedência.
Por exemplo, eu fico pensando, meu Deus, e se eu não conseguir pontuar a tempo, nem estou fazendo a certificação. Eu fico assim, meu Deus, e se eu não conseguir fazer a pontuação a tempo, porque tem um tempo, né? Ai, meu Deus, e se eu não conseguir gravar aquelas devolutivas e postar, porque eu não sei onde tem que postar, quer dizer, eu não sei nem o que tem que fazer e eu já Já estou tá sofrendo. Eu vou te falar, eu fiz a prova de maneira muito solta, assim, para testar mesmo. No meio da minha pontuação, a minha filha acordou, me atrapalhou, eu fiquei desesperada, mas só para te passar a hora, assim, para você ficar tranquila. É meia hora por pontuação, então é bastante tempo. Dá para você pontuar e voltar. Às vezes a gente demora, assim, muito no olho, né? Então, nessa parte de ficar preocupada com se você vai conseguir ou não, vai. Meia hora é bastante tempo. Eu acho assim, perna, quadril e essas outras partes que não tem tanta sensação igual o olho, a gente é um pouquinho mais rápido. Então, se você fizer a cabeça e caprichar no olho, você pode demorar 10 minutos no olho, você ainda tem 20 para terminar. Então, não precisa preocupar com isso, você vai conseguir. E as perguntas também, são bastante perguntas de devolutiva. Não gravei ainda, porque eu não tenho o resultado. Mas é 1h50 para responder 90 perguntas, 92. Então, também, você vai conseguir, tá bom? Se você for bem nessa parte de pontuação, você vai conseguir, fica tranquilo. Então, vamos voltar aqui pro rígido, né? Você, nessa situação, você não se sente traída, mas eu acho que você se sente fraca, possível de ser trocada, que é o que uma das dores do rígido, né? Então, você se sente porque você não... Outra pergunta, quando você não consegue fazer a pontuação correta, você fica com as dúvidas, você anota suas dúvidas, manda para o suporte, o que você faz com a dúvida, igual você falou, onde que ela viu masoquista que eu não estou vendo? Onde que ela viu? Ou então, como que ela não viu esse traço que está na cara? Você anota e manda para o suporte ou você fica com a dúvida para você? Eu mando para o suporte. E como costuma ser a resposta deles? Como você se sente depois da resposta? Assim, porque eles explicam bem direitinho, né? Então, eles são muito rápidos, todas as vezes que eu mando, né, as questões. Eu mandei uma questão, por exemplo, de psicopatia, que eles não estavam vendo psicopatia e eu estava vendo psicopatia. Aí eu mandei a foto, eles me retornaram outra foto, só que mesmo eles falando que não tinha psicopatia, na minha cabeça, eu olhava para aquela pessoa que tinha psicopatia, você entendeu? Eu fiquei, meu Deus, porque o queixinho da pessoa era bem voltado. Mas, assim, eu procuro sempre mandar as dúvidas lá. Aí eles falaram que não tinha e você continuou pensando que Eu tinha. continuo... E aí, Eu o achei que que ainda você tinha. fez com essa informação? Assim, como que você reagiu? Você, tá, não tem aqui. Mas por que eu acho que tem? Você foi no quadro resumo, comparou e falou, realmente tem. Então, é porque agora o que eu faço na hora de pontuar, por exemplo, psicopata? Eu dou olhada aqui no maxilar, né? Se for bem evidente o maxilar. Aí, se for só um pouquinho, por exemplo, voltado esse biquinho para cá, eu não pontuo psicopata. Só pontuo mesmo se estiver bem marcado. A questão da Porque foi isso que pontuação... eles me passaram. A questão da pontuação, ela é hierarquia, né? É assim, ó. Será que esse psicopata ele é tão importante que eu venha marcar? Será que tirar um ponto de um traço que eu tô vendo muito vale para colocar esse pontinho no psicopata que eu tenho uma coisinha só? Que às vezes é isso, né? Igual assim, tem o queixinho aqui um pouquinho gordinho para frente. Será que vale marcar, por exemplo, no meu rosto, tirar um pouco da oralidade, da minha bochecha, para colocar nesse pouquinho de queixo, que às vezes o volume é gordinho do oral? Às vezes na pontuação, fazer essa comparação, né, é interessante. Então vamos colocar, a sua Rita, ela se sente mal porque não consegue a perfeição,
E o seu psicopata, o masoquista, como que ela se sente? Ela planeja direitinho? Quando ela é igual aqui, ó. Com certeza não. Tem que repetir os processos e tudo, ter muita atenção. E pelo que você está me falando, eu vejo que na hora de repetir o processo, na hora de repetir, você dá uma estafada e dá uma descansada, né? Isso. Então eu vou colocar aqui que Mas não, porque eu como você disse, em vez de eu, por exemplo, ver só a aula de cabeça, por exemplo, a pontuação de cabeça e anotar as minhas dúvidas e o que eu errei ali na correção e depois voltar, por exemplo, lá nos fundamentos, lá na parte teórica, eu acho que o que está me bagunçando tudo me virou uma chavinha aqui agora. Eu acho que essa questão, eu ficar vendo todas as aulas em sequência, aí vira aquela mistureba na minha cabeça, pontuação de cabeça, de você olho. para de se cobrar só de não conseguir a cabeça e começa a se cobrar de não conseguir olho, não conseguir boca, não conseguir quadril. Então a cobrança em cima de você aumenta. Porque Isso. não é assim, eu sou mal na de cabeça, mas a de olho eu acerto tudo. Você começa a falar, eu sou mal na de cabeça, eu sou mal na de olho, eu sou mal na da boca, Você não tem um consolo, você não faz assim, tipo, nossa, mas igual tem as aulas depois da pontuação de devolutiva, tem antes dos fundamentos. Você não tem nenhum consolo durante o estudo, você só está sendo horrível em tudo na sua cabeça. Você só está assim, eu sou horrível, eu não consigo, eu não consigo. Mas se eu te perguntar agora o recurso do oral, você consegue me dizer? Qual o recurso que o oral tem? Como? Não entendi. Se eu te perguntar agora o recurso do oral, o que o oral tem de bom, assim, quando ele está no recurso, qual que são as coisas boas dele? Ele é comunicativo, ele se expressa. Aí, você tá vendo? Você tá tendo um calento, assim, ó. Eu errei na de cabeça, assim, mas eu sei perfeitamente que o oral, ele consegue Ele é comunicar, ele emotivo, é sensível, e isso. ele se conecta. Durante o estudo, você precisa ter esse calento. Tá, eu errei aqui na de cabeça, tô mal por ter errado. Vou respirar, mas eu vou respirar numa coisa que eu sei que vai dar certo. E se também quiser deixar o estudo um pouco e fazer assim, tá, eu tô mal agora na pontuação de cabeça, talvez eu não esteja nem com cabeça para continuar estudando mais nada. Deixa eu ver uma besteira, deixa eu viajar no Instagram, deixa eu olhar sobre Big Brother, deixa eu fazer qualquer coisa que não exija perfeição. Porque é esse o problema mesmo. Sair de uma coisa difícil, que exige muito do seu traço, e pular para outra coisa que vai exigir igual. Não tá equilibrando, né? Eu acho que esse é Então, quem me segura é meu marido e meu filho, porque se fosse por mim eu já estava fazendo outra coisa. Aí meu marido e meu filho, eles falam assim, meu marido fala assim, não, amor, foca nisso aí, termina esse curso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais você ficar falando de galho. Já dá vários cursos, mas a Rígida, ela faz isso mesmo, ela não está se sentindo bem, ela quer mais, ela quer estar melhor, ela quer estar mais perfeita, e com 42%, né, de busca de perfeição, é normal que você faça isso, mas a gente vai fazer agora de um jeito saudável, né? E a sua oral, eu tô meio aleatório, porque eu acho assim que às vezes na sua fala tem traço que tá mais na dor nessa questão do que igual o seu esquizoide, ou o seu psicopata, ou o seu masoquista. A rígida e a oral, elas são mais na dor mesmo. Quando você consegue, não sei se já aconteceu, você conseguir assim acertar, por exemplo, são 5, né? Aí você consegue acertar 3. E você destoa muito em 2 traços só. Quando você consegue acertar esses 3, como você reage? Ou então, você conseguiu acertar todos. Então, nossa, esse aqui eu fui muito bem. A diferença foi um traço, um ponto só. Como você reage? Você se parabeniza ou você só pensa nada mais que minha obrigação? Não, eu comemoro, eu falo, acertei pelo menos um. Não, Aí, eu pelo comemoro. menos um, acertei, tá comemorando, já se derrubando. Mas aí você trata bem a si mesmo, você consegui, então agora eu vou comer essa comida que eu queria. Você coloca metas, você coloca metas para você mesmo, é o nome, para conseguir
fazer? Na verdade, eu vivo no mundo de Nárnia, sabe? Eu tenho muitos projetos, muitos sonhos, só que eu tenho muita dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que eu imagino na minha cabeça. Eu tenho muita dificuldade de me organizar e colocar em prática. Eu vou te citar um exemplo. Faz de conta a minha página lá no Instagram. Eu sei que para mim divulgar meu trabalho, eu tenho que aparecer. E eu tenho essa dificuldade de medo, muitas vezes, de ser criticada, de ser julgada. Aí eu acabo que não me expondo, entende? Então, nessa parte, eu acho assim que eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, mas fica tudo aqui, sabe? Eu não coloco para fora. Isso. É que você tem 40% de ambição nata. E aí essa ambição nata, né? Quando ela é estimulada, que é o que você faz, você até estimula a sua ambição, você só não é constante para conseguir concretizar. Justamente porque você pula de um galho para o outro. Mas nossa, desculpa, é porque a minha filha tá aqui atrás e ela fica brincando na beira do sofá. Me dá um desespero toda vez, achando que ela vai cair. Só quer brincar na beira. Eu posso falar uma coisa? Lucinéia, né? Que tá falando? Isso. Pelo seu gráfico, a gente vê que você vai ser uma pessoa tem muito medo de errar, né? Que é tudo perfeito. E tem muito medo da crítica, do que os outros vão falar. Essa semana eu fui fazer uma live, e quando eu estava na live, adivinha quem entra? A minha mãe. Na hora que eu vi a minha mãe entrando na live, deu um branco na cabeça. Eu escrevi no papel: foda-se a opinião dos outros, vou dar o meu melhor. Cara, quando eu olhei a mamãe entrando, eu vi que minha cabeça deu branco. Eu fiquei com medo do julgamento. O julgamento, acredito que seria dela, por ela ser uma pessoa importante. Deu branco. Quando me deu branco, eu lembrei a frase. Escrevi a frase no meu caderno rapidinho. Cara, quando eu escrevi aquela frase, parece que assim, voltou as ideias, tudo novamente, parecia que minha mãe não estava mais ali. Porque a gente tem muito medo. Você, com esse gráfico, você vai ter muito medo do que os outros vão dizer. Ah, ela tá querendo ser demais, que não sei o que e tal. Você vai ficar com medo disso. Então, quando vier esse medo de aparecer, escreva no seu papel. Não ligue para o que os outros vão falar de você. E fale para você mesmo: eu vou dar o meu melhor. Até porque, né, Dani, eu acho que no seu caso, antes da sua mãe te julgar, você já estava se julgando, né? Exatamente. Quando ela apareceu, é esse o negócio da nossa relação com os outros. Às vezes diz muito mais da gente do que pelos outros. Diz muito mais da insegurança que a gente sente, igual no ambiente da Lucinéia. Ninguém vai te julgar por você não ter conseguido uma pontuação. Mas não precisa, porque você já está fazendo isso. Sim. Seu marido, se você falar, amor, eu acertei uma, ele vai vibrar com você. Mas você prefere chegar e falar, errei tudo, eu sou horrível. Aí eu faço aquele drama. Mas é bom mesmo fazer um drama, eu adoro. Gente, eu só vou mudar aqui, se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor, só porque do nada meu computador parou de carregar. Só mudar de tomada. Ele faz isso comigo. Lucinéia, quando você passar a fazer mais por você do que pelos outros, sem medo do julgamento dos outros, você vai ver que as coisas vão fluir melhor. Estou precisando virar essa chavinha. Então, toda vez que você for fazer algo, não queira fazer pelos outros, queira fazer por você. Mesmo que no final o resultado sirva também para os outros, mas primeiramente faça por você.
Deixa eu compartilhar com vocês. Como eu tenho muito medo de gravar stories, de aparecer lá no Instagram, aí eu fiz um perfil no Instagram, um perfil que eu não tenho nenhum seguidor, para me ir destravando assim, essa questão de gravar stories, gravar vídeo. Aí lá, todo dia eu posto a minha rotina de estudo, sabe? Aí eu consigo, porque na minha cabeça não tem ninguém me vendo, sabe? Aí eu posto lá no stories, eu gravo as coisas. Mas deixa eu te contar chega a ser engraçado. Deixa eu te contar uma coisa. Você... Opa! Desculpa, gente. Deixa eu te contar uma coisa. Você, com esse tanto de oralidade, com esse tanto de psicopatia, com esse tanto de rigidez, minha colega, você vai fazer melhor na frente acompanhada com pessoas. Entendeu? Se você for gravar algo, chame alguém para ver, alguém que não vá, que você sinta que aquela pessoa não vai te julgar e simplesmente vai estar ali só para... Não é pela companhia da outra pessoa, você não vai fazer por ela, sim, você vai fazer por você. Entendeu? Quando você estiver na companhia de pessoas, você vai fluir muito melhor, as ideias vão vir muito mais rápido. Eu estou vendo aqui que você tem 15% de esquizoidia. Então, ideias aqui vai chover também. Entendeu? Eu acredito que você, acompanhado de pessoas, vai fluir melhor. Eu estava tentando fazer vídeo, era sem ninguém ver. E, menino, parecia que dava branco, eu ficava... Não estava dando certo. Quando eu vou gravar que tem alguém perto, parece que aparece 1001 ideia. Por quê? Porque eu também tenho muita oralidade. Então, como você também tem muita oralidade, muita psicopatia, muita rigidez, você vai fluir melhor acompanhado de gente. O sentimento que eu tenho é que, às vezes, para os outros, eu não passo de uma sonhadora, porque aí eu fico incentivando as pessoas em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, quando as pessoas entram em contato comigo, né? Pedindo alguma opinião. Aí eu sempre incentivo, assim, sempre a pessoa em busca dos seus objetivos, né? Só que daí eu fico assim, meu Deus, eu me sinto uma fraude, porque nem eu mesmo porque eu não consigo fazer isso, por que eu fico falando para os outros? Na verdade, eu sinto dentro de mim que tem um gigante que quer sair para fora, mas eu mesma estou aprisionando ele, sabe? Essa pessoa que está dentro de mim. Eu tenho, sabe, vontade, assim, porque eu falo mais que o homem da cobra aqui em casa. Meu marido e meu filho que o diga. Só que para colocar para fora, para os outros, para o mundo, eu me tranco, sabe? Eu fico com medo. Quando é para fazer, para ganhar dinheiro, não quer ir ganhar dinheiro, né? Isso. E tanto é que a minha vida profissional, nesse momento, está estagnada por conta disso. Eu tenho muito... Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que eu quero ir buscar uma parceria. Mas antes de eu ir lá conversar para buscar essa parceria, eu já fico imaginando na minha cabeça, ai meu Deus, aquela pessoa não vai querer. Aí aquela pessoa vai falar não. Então eu nem vou. Eu já cheguei em lugares e ficar na frente do lugar, já com tudo ensaiado para me falar, mas eu não tive coragem de ir lá, sabe? Então aí eu volto embora, eu fico, meu Deus do céu, por que eu sou assim? Sabe? Então eu fico meio frustrada comigo mesmo. Você tem que primeiro acreditar em você. Porque foi isso que eu falei para a Ana, que eu acho que se eu deslanchar, meu objetivo esse ano, por isso que eu vou focar só nessa formação. Meu objetivo esse ano é me certificar como analista. Eu não fiquei colocando um monte de metas, porque para mim não ficar oscilando. Então, eu acho que se eu me certificar, eu vou ganhar confiança em mim mesma, sabe? Poxa vida, eu consegui. Então, eu acho que isso aí vai me dar um pouco mais de confiança. Eu não estou te ouvindo. Para ouvir? Sim. Tá. Eu troquei o meu computador, parou de carregar e descarregou do nada. Ele faz isso às vezes. Aí eu não tenho mais como eu escrever aqui. HubSpot Marketing. Aconteceu esse problema. Mas vamos voltar mesmo assim a falar. Aí você, por favor, pode anotar.
apesar do seu 28% de oralidade, o seu rígido mais o seu masoquista, eles também são altos e eles querem muita perfeição. Rígido, masoquista e esquizoide, eles costumam ser mais seletivos. Por quê? Porque eles têm medo mesmo de deixar qualquer um entrar no mundo deles. Então, é normal que você sinta mesmo... eu falo muito aqui em casa. Sim, porque na sua casa é um ambiente de segurança, que você se sente acolhida, você conhece as pessoas. O seu marido você escolheu e o seu filho você conhece desde que nasceu, né? Antes de nascer. Então, são ambientes propícios para que você fale. Então, eu acho que na sua casa, não sei como é tudo, mas eu acho que nesse caso é um ambiente de acolhimento para você, é um ambiente que os seus traços podem existir. Ninguém tá te julgando, ninguém tá te pressionando, nem nada. Então, assim, eu acho que colocando já uma ação para sua oral e também para sua rígida, que vai ser uma ação só que vai servir para as duas, sempre buscar o apoio do seu marido, do seu filho. Com certeza eles são seus maiores apoiadores e no momento que você se sentir mal, se sentir mal por alguma coisa, eu tentei pontuar, não consegui, eu pesei muito a mão no esquizoide, mas o resto foi muito bem. Ou então eu não enxerguei um masoquista que eu tinha que ter visto, mas o resto eu fui muito bem. Sempre que você sentir que você foi bem em algo, mas falhou em um ou dois traços, usa mesmo o seu marido e o seu filho para te bajular. Chega neles e fala assim, gente, eu fui tão bem, fala tudo que você foi bem. E aí depois você fala uma coisinha que você foi mal. Eles com certeza vão falar, olha o tanto que você foi bem. Eles vão te relembrar, porque às vezes a oral ela precisa desse mimo, desse cuidado. Então, se você não fizer isso por você mesma, que por enquanto a sua rígida está muito tirana nessa situação, então você não vai conseguir, vai parecer falso. Você vai tentar falar assim, tá, mas eu fui bem, mas na sua cabeça vai estar assim, não fui não. Às vezes, tendo o seu marido e o seu filho perto para reafirmar para você pode até perguntar, gente, eu tinha 5 coisas para acertar. Eu acertei 4, errei uma. Será que eu fui bem mesmo? Eles vão falar, claro, era 5, você acertou mais que a metade assim, do que precisava. Então, eu acho que colocar essa ação para a sua oral e para a sua rígida em relação ao estudo é porque você tem 58% de dependência emocional. Então, você vai estar procurando a aprovação dos outros. Então, ter a aprovação do seu marido, do seu filho, já vai dar uma acalmada, assim, nesse julgamento seu. Então, perguntar para eles, vocês acham mesmo que eu fui bem? Ou vocês acham mesmo que eu tenho feeling para isso? Eu vou conseguir? Com certeza eles te conhecem, falam, você é comunicadora, você acolhe a gente, eles vão te apoiar e vai te dar até mais gás para fazer de novo do que você mesma se falando que é uma fraude. Porque não é que você seja uma fraude, você não é uma profissional certificada que está contando mentira para seus clientes. Não. Você é uma aluna que está estudando e está aprendendo. Uma fraude é uma pessoa que é mentirosa, que está fazendo coisa errada. Você não está fazendo nada de errado. Você está tentando, está errando e está acertando. Faz parte do estudo mesmo. Vamos fazer para o psicopata. 15%, mas 15% bem utilizado, ele vai conseguir ir muito longe na questão dos estudos. Como que tá em relação a planejamento mesmo, assim, de vamos todo mundo se juntar e focar nisso aqui, falando dos traços, né? Vamos todo mundo, como que ele tá conseguindo administrar as coisas, como que ele tá fazendo? Você fala assim, administrar na questão dos estudos, de tempo. Isso. Administrar os traços, por exemplo, na hora da pontuação em específico, você não precisa da sua oral. Porque eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu já conversei com os colegas e comigo já aconteceu. Eu não queria dizer para a pessoa que ela não tinha rígido. Eu estava pontuando uma imagem na hora da pontuação e estava assim,
nossa, mas a pessoa não vai ter nada de rigidez, não, eu vou colocar um tadinho, não tem por que usar minha oral para ficar com dó ou acolher gente que não tá precisando. Eu ia pontuar e falava assim, nossa, mas esquizoide é racional, eu acho que essa pessoa vai querer ser. E aí eu colocava, eu não tava percebendo que eu tava tendenciando a minha pontuação de forma tão doida, assim, e tava acontecendo. Às vezes a gente vê um traço que não tem por um apego a uma imagem que ela nem te conhece. Você olha pra imagem e fala assim, não, mas essa pessoa aqui não vai ter rígido? Lógico que vai ter, deixa eu colocar aqui. Como assim? Não vai aguentar as coisas igual o masoquista que é super forte? Vai sim, eu vou colocar. E você não precisa da sua oral. Então, o seu psicopata tem que entender que o lugar da oral e do esquizoide, às vezes, vai ser nada evolutivo. O esquizoide de ser criativo, de arranjar problemas, a solução para o problema da pessoa, e a oral de acolher, entender que a pessoa está mal e tudo, e vamos ajudar aqui, de trazer um tom de acolhimento mesmo. E colocar mesmo na hora da análise o seu masoquista, que ele vai ser metódico, ele vai seguir o processo, ele vai olhar ambiente, ou zona por zona do rosto, ele vai conseguir entender. E a rígida, ela vai querer ser a melhor naquilo, então ela vai se empenhar para conseguir mesmo fazer a pontuação. Eu acho que vai ser muito importante se o seu psicopata conseguir não desligar as emoções, né, mas desligar o palpite mesmo da cabeça dos outros traços. E colocar assim, a hora que você começa a tendenciar e tentar desviar ou ver coisa que não tem, você falar assim, não, realmente não tem aqui. Às vezes, eu não sei se você tem dificuldade de colocar 0 para algum traço. Isso não é de nenhum traço que está olhando mesmo o gráfico. Isso é da gente que quer que a pessoa tenha tudo. É uma coisa inconsciente que você pensa assim, como que eu vou fazer, como que eu vou colocar para essa pessoa que ela não tem algum traço? Quem sou eu para falar que a pessoa não tem? É uma coisa assim, uma coisa que acontece na cabeça de quem acha que deve ter muito oral, que não acontece em gente mais prática. Que a pessoa fala assim, a gente quando vê, olha para uma cabeça, não vê esquizoide, a gente fala assim, como assim não tem esquizoide? Não deve ter, deixa eu procurar. Você fica procurando demais o que não tem e acaba inventando o que tem. Por exemplo, quando eu vou pontuar, a primeira sensação que me passa da pessoa, quando eu olho, aí eu acabo pesando a mão na sensação que a pessoa me passou. Faz de conta que a sensação que você me passou foi de rígida. Eu acabo pesando a mão na rigidez por achar que você é rígida, sabe? Então, acontece isso comigo na hora de pontuar. Assim que você olha, eu acho assim que a gente olha e a gente vê um traço específico, existe esse traço. Aí o resto do segredo é saber mesmo equilibrar a quantidade. Só que eu vou dizer uma coisa. Eu já vi colegas errando em pontuação porque ele fica observando o comportamento da pessoa. E às vezes a pessoa está no momento, vamos supor, ela é super racional, mas como ela vai para uma devolutiva, sabendo que ela não deve controlar, não deve interferir na avaliação da outra pessoa. Então, ela solta toda a mão daquele controle e vai toda meiga. Aí a pessoa pensa assim, nossa, aqui deve ter muita oralidade, vou tacar uma oralidade aqui. Só que, na realidade, a pessoa em si se controlou para não controlar o analista. Uhum. Entendeu? É importante, na hora da pontuação, entender assim, ó, que análise corporal é diferente de comportamental. O comportamento da pessoa não afeta os traços dela, né? O formato vai estar lá, independente se eu estou mais rígida, mais oral, mais arrumada, mais bagunçada, o formato do meu rosto é esse. Então, eu acho assim, às vezes você saber equilibrar, assim, nossa, eu olho e eu vejo muito da sensação de rígida, mas eu tô vendo o formato da rigidez, eu tô vendo a expressão de rigidez, porque é sensação, expressão e formato, né? Eu olho uma cabeça
eu tô vendo muito a fofinha, a novinha do oral. Tá, mas eu tô vendo essa sensação de ser oral, essa expressão de oralidade, mas o formato, qual que é? Você pesar, saber equilibrar isso é muito importante. Falta 10 minutos, eu vou só passar rapidinho umas ações aqui, porque eu não sei se vou conseguir fazer outra reunião pelo celular. Mas vamos fazer assim, ó. O seu esquizoide... Ah, meu Deus. Aqui, querendo atenção. O seu esquizoide, para conseguir, ele vai ter que ter uns momentos de introspecção mesmo. Eu não sei se você se permite isso na sua rotina hoje. Juntar o seu esquizoide e o seu masoquista, ter um momento de introspecção que você aproveita para planejar como vai ser seus estudos, você aproveita assim para relaxar mesmo, assim, nossa, estou aqui planejando, mas eu tô só eu comigo mesmo. Vai ser importante para ele focar depois. O seu oral, a ação que a gente colocou foi essa mesmo, né? De vai buscar um mimo no marido. Ou então, se o marido e o filho não estiver perto e não tiver ninguém para te mimar, come alguma coisa gostosa e fica lembrando o quanto você acertou. Vamos lá brincar com outro brinquedo. Fica voltando e vendo o tanto que você acertou. Acompanha, come uma coisa gostosa, dá uma descansada, que é muito importante. Para o psicopata, entender, ensinar ele a trocar os traços mesmo, saber quando é hora de masoquista e rígido entrar na pontuação e quando é hora de oral, esquizoide e até o psicopata e rígido entrar na hora da devolutiva mesmo, de acolher e achar coisas para a pessoa. Às vezes, se você fizer a aula, que é uma coisa do psicopata, às vezes se ele estiver se sentindo mais bonito, ou então com uma roupa mais cara, às vezes se você comprar uma caneta nova e falar assim, nossa, essa caneta é top demais, eu só vou acertar com essa caneta, e colocar isso na sua cabeça, às vezes até acontece, porque o psicopata gosta da parte do ostentar, e até postar hora do estudo, e postar uma foto bem linda, assim, no story ou uma coisa, e colocar lá, já vai dar um gás pro seu psicopata saber que ele é capaz. E às vezes vão ter gente que vão te elogiar e tudo, vai ajudar até seu rígido. Vai falar, nossa, que lindo, nossa, parabéns, isso, continua mesmo. Pro masoquista, é mesmo planejar e estudar muito, porque o masoquista, ele é inseguro mesmo. Ele repete método, ele não quer inovar. Então, às vezes, você ter mais paciência nisso de, antes de pontuar, deixa eu ler essa tabela aqui de novo. Quando eu der um ponto, qual justificativa? É esquizoide porque eu vi isso, isso e isso. É oral porque eu vi isso, isso e isso. É esse porque eu vi isso, isso e isso. E aí, depois que você escrever cada coisa que você viu, você comparar. Nossa, tem 3 coisas para oral e tem 2 para rígido, mas eu queria pesar mais a mão no rígido. Por que será? Aí você compara mesmo no estudo, porque o momento de pontuação, você não está correndo contra ninguém. É você com você. E a última parte, né, que é a da rigidez, é isso. Triangule o estudo com outra coisa. Quando você estiver cansada de estudar e pensar em pular para outra atividade dentro da área de estudo, coloca outra coisa. Ah, nossa, eu tô ruim aqui, deixa eu ir correr, Se você gosta de atividade física, vá fazer uma atividade física. Se você prefere relaxar no sofá, que aí vai ajudar a sua oral, relaxe. Por mais que a sua rígida, ela vai ficar falando na sua cabeça que você tinha que estar estudando, que você errou. Mas se você resolver triangular, você tem que contar para ela. Tem que falar, não, eu não tinha que estar estudando. Eu já estudei, eu me dispus a estudar 30 minutos, hoje eu estudei os 30 minutos. Agora eu vou descansar. Não é natural. A gente tem que se obrigar à mudança. Ela não vem natural. Fica natural com o tempo, mas no começo é obrigação. E aí você tem que dividir mesmo a parte assim, de descanso e de estudo. Eu acho que esses são os principais pontos que eu falei aqui hoje, que todo mundo contribuiu. Eu não sei se faz sentido para você. O que você acha? Na sua rotina,
vai caber isso? Sim. Que aí fica coisas para todo mundo, né? Para todos os traços. Então, eu quero te agradecer por confiar em mim. Eu que agradeço. Eu espero que te ajude mesmo. Se você estiver achando muitas atividades, escolha fazer uma por dia. Tá, hoje eu vou cuida da rígida e da oral primeiro, que são seus traços maiores e estão mais na dor com essa questão. Então, faça primeiro as atividades da rígida oral num dia. Por exemplo, hoje eu não sei se você já estudou ou não, mas se você ainda não, faça hoje, faça amanhã. Vê se aderiu na sua rotina. Assim que aderiu, aí você coloca o do próximo traço que você escolher mais coerente. Fiz o da rígida, fiz da oral, tá funcionando. Então, aí você já vai ter uma mudança grande na disposição para estudar. Fiz esses dois, então deixa agora, eu vou inserir o do meu esquizoide, agora eu vou inserir do meu psicopata, agora do meu masoquista. E aí faz isso, um período de teste de 2 dias para cada ação. Deu certo 2 ações? Coloca mais uma. Porque senão aí vai ficar muita coisa para você fazer, você vai querer fazer tudo num dia só. E primeiro dia você consegue, segundo dia você consegue. No terceiro, começa a desanimar. No quarto, se você for colocando aos poucos, por mais que a vontade é assim, resolveu, deixa eu fazer logo. Se você for colocando aos poucos, percebendo como cada traço reage, como o seu corpo fica depois que você consegue assimilar, você consegue fazer isso por mais tempo do que fizer tudo a partir de amanhã. Eu espero ter ajudado mesmo. Qualquer coisa, pode me dar um grito. Vou demorar a responder? Talvez, tá? Mas eu respondo. É mamãe, gente, ela só me chama de vó. E ela nem fica com o boi com a avó dela, só no celular. Eu espero mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente, por ter assistido. Foi muito bom. Foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigada, Dani, Márcia. Muito obrigada. E a Márcia está falando coisa muito importante aqui mesmo no chat, que é dar tempo sem perder tempo, que ela falou, e entender que é um processo e não colocar uma régua tão alta e tão dura para você. Porque se fosse eu te contando que eu tô indo mal na pontuação, você não ia me julgar com a mesmo dedinho que você aponta para você. Você ia procurar o quanto eu tô acertando, você ia tentar entender, ia me acolher. Faça isso com você. Quando você começar a se julgar, você pensa assim, nossa, mas se fosse um colega meu, será que eu ia ser tão dura assim com ele? Gratidão e parabéns a você, Ana. Você conduziu muito bem. Eu adorei, parabéns. Muito obrigada, gente. Um beijo. Alguém aqui tá querendo uma atenção, vou ter que ir lá. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada.